Certamente a história de Amityville é uma das mais famosas episódios de horror da vida real. O caso é tão popular que inspirou os filmes mais de 25 filmes de terror no cinema, inclusive o Horror em Amityville de 1997, em remake em 2005 e Invocação do Mal 2 em 2016. O caso aconteceu em 13 de novembro de 1974 em Amityville, Nova York. Na ocasião, 6 pessoas da família Defoe foram assassinadas enquanto dormiam. Ronald e Louise e 4 filhos do casal, Diane de 18 anos, Alison de 13, Mark de 12 anos e John de 9, foram baleados pelo filho mais velho, Ronald Jr., de 23 anos. Mas qual foi a motivação para o crime? O que tem a ver com os casos de assombração que se tornaram famosos? O horror em Amityville aconteceu quando Ronald Jr., também chamado de Butch, depois de balear os pais e os irmãos, negou os crimes. Interrogado pela polícia, o jovem alegou que os homicídios foram cometidos pelo máfia. Apesar disso, a polícia encontrou incoerência no discurso. Assim, Butch confessou que a autoria no dia seguinte. Um ano depois, advogados de defesa disse que o rapaz sofria de insanidade. Por causa disso, ele ouvia vozes em sua cabeça e teria sido influenciado a cometer o crime. Um psiquiatra chegou a avaliá-lo e constatou que ele sofria de um transtorno de personalidade antissocial. Por outro lado, o especialista garantiu que o jovem sabia o que fazia quando matou a família. Dessa maneira, Ronald Defoe Jr. foi declarado culpado por conta dos seus homicídios. Pegou 6 penas consecutivas e 25 anos cada. Desde criança, Butch sofria abusos dos pais. Como era mais velho da família, inclusive, acabou sofrendo os efeitos dessa violência com mais intensidade do que os irmãos. Assim cresceu problemas e desenvolveu problemas de personalidade. Para lidar com os transtornos de um filho, os pais tentavam compensar com os bens materiais, com os presentes de dinheiro. Em seu aniversário de 14 anos, por exemplo, ganhou uma lancha de presente. Como se acostumou a ganhar dinheiro, começou a roubar os próprios pais quando não tinha o que pedia. Aos 17 anos, os problemas escalaram para um outro nível. O adolescente foi expulso da escola após repetidos episódios de agressão e uso de drogas. Butch era usuário de LSD e heroína. Durante uma das frequentes brigas entre casa, seu lado psicopata se destacou diante de uma briga dos pais. Butch chegou uma espingarda, apontou para o rosto do pai e disparou. A arma, porém, estava descarregada. Em uma das versões que deu para o crime de Amityville, Butch atribui a ideia de matar os pais à irmã Dawn. Segundo ele, a garota também sofria com o abuso deles e estava revoltada, pois ser proibida de viajar para encontrar o namorado. Na véspera do crime, os dois estariam bêbados e usavam drogas com outros 2 amigos dentro da casa quando a ideia surgiu. Butch teria se recusado a participar, mas acabou aceitando. Os 2 amigos, inclusive, também estariam envolvidos no crime. Um deles ficou de guarda enquanto os 2 irmãos e o segundo amigo mataram Ronald e Louise. De princípio, o plano seria deixar as crianças vivas, mas os planos mudaram durante a ação. O amigo que participava do homicídio teria se descontrolado e fugiu. Nesse momento, Butch teria ido atrás dele enquanto Dan acabou matando os irmãos. Isso porque, segundo ele, a garota queria eliminar os testemunhas. Assim que retornou para casa, Butch e Dan teriam discutido e brigado pela arma. Nesse momento, ela teria desmaiado e foi colocada na cama, onde foi assassinada. Nessa versão, então, Butch teria matado apenas Dan. Entretanto, especulam e especialistas garantem que não há evidência de luta entre vítimas. Thomas Kent, juiz responsável pelo caso, chegou a afirmar que qualquer episódio não envolvia Butch matando os membros da família, improvável não ter se baleado. Após o julgamento sobre Amityville, uma vez que foi condenado, Butch não teve direito de herdar a casa da família.
Assim, ela foi colocada em venda, comprada por Grant Kate Lewis. O casal se mudou para lá com 3 filhos, mas precisou abandonar o local por pouco tempo depois. Segundo eles, a casa era mal assombrada com vozes de espírito, aparições de lados misteriosos na parede e crucifixos invertidos. Aterrorizados, eles abandonaram a casa, que mais tarde foi investigada por Ed Lorraine Warren. O episódio ainda foi relatado num livro escrito por Jane Anson, que inspirou o primeiro filme sobre o caso. Ainda que Lutz garantam que tudo o que relataram foi real, a controvérsia, anos mais tarde, o advogado de Butch disse que a história era falsa e foi inventada por ele e pelo casal. A casa chegou a ser vendida para uma nova família que alegou não ter vivido nenhuma experiência sobrenatural. Apesar disso, eles decidiram abandonar a residência por conta de visitas frequentes de turistas ali. Eles inclusive chegaram a processar os Lutz. Por último, a casa em Amityville foi comprada em novembro de 2016 por 850 mil.